Fala rapaziada, eu sou Eric Matias e hoje eu vim aqui fazer um resumo para vocês do grande GP da Áustria de MotoGP, corrida que aconteceu nesse dia 16 de agosto, lá na Áustria, lá na região da Estíria, lá na pista da Red Bull Grid lá. Vamos começando falando pelo grid, vamos começando falando pelo sábado. Quem fez a pole position foi o Maverick Viñales, em segundo Jack Miller, em terceiro Fábio Quartararo, em quarto Andrea Dovizioso, em quinto Pol Espargaró que estava liderando os treinos livres. Muitas pessoas achavam que ele ia fazer a pole position, mas não conseguiu fazer a pole position. Em sexto Mir, sétimo Morbidelli, oitavo Alex Rins, nono o Zarco, em décimo Nakagami. O restante vocês estavam vendo aí na tela, mas o resultado da corrida não foi bem assim. Quem venceu a corrida foi o Dovizioso, que essa semana ele recebeu a notícia que a Ducati não iria renovar com ele, que ele não seria mais piloto da equipe principal da Ducati o ano que vem. E a primeira corrida após essa notícia ele vai lá e vence a corrida, né? Em segundo Mir, em terceiro Jack Miller, em quarto o Brad Binder, que tinha vencido o GP passado, em quinto Valentino Rossi, em sexto Nakagami, em sétimo Pedrucci, oitavo Quartararo, em nono Lecuona, em décimo Maverick Viñales, que foi uma grande decepção, né? Tinha feito a pole position o Viñales, piloto espanhol. Mas vamos começando a falar, logo na largada ali, o Maverick Viñales acabou caindo para quarto, o Jack Miller na largada já conseguiu pegar a primeira posição, o Pol Espargaró largando muito bem, ficando em terceiro, o Dovizioso largou em segundo, a Suzuki ali já também assumindo posições interessantes após a largada, a Petronas também mais ou menos ali, mas estavam ali no meio daquele pilotão. O Miguel Oliveira largando muito bem, Miguel Oliveira da equipe satélite da KTM, o português Miguel Oliveira largando muito bem, a corrida estava se desenvolvendo, a corrida estava bem pegada. O Pol Espargaró conseguiu, depois de duas voltas, pegou a liderança da corrida, estava lá aplicando um bom ritmo, o Pol Espargaró. E depois de algumas voltas, umas 8, 7, 9 voltas, não lembro, mas os pilotos não tinham dado muita volta, aconteceu o grande acidente da corrida, né? O grande acidente da corrida é um acidente muito preocupante, eu diria, muito perigoso, que resultou em uma bandeira vermelha, que foi o acidente entre o Zarco e o Morbidelli, né? O Morbidelli ali que estavam, o Zarco e o Morbidelli estavam disputando posições. O Zarco conseguiu passar na frente, os dois estavam brigando, o Morbidelli estava tentando recuperar a posição, mas nisso o Zarco deu aquela fechadinha, né? Deu aquela fechadinha para o Morbidelli não conseguir passar, mas nisso o Morbidelli deu na traseira do Zarco. O Zarco fez, para mim, foi o causador do acidente, deu aquela fechada desnecessária no Morbidelli, porque eles já estariam ali pronto para fazer a curva era do Zarco ali, mas ele acabou dando aquela fechadinha no Morbidelli. O Morbidelli deu na traseira dele, os dois caíram no chão, a moto do Zarco saiu reta, assim, foi para a guarita, e a moto do Morbidelli começou a rodar, começou a bater em tudo, e ela passou na pista. E na hora que ela passou na pista, o Valentino Rossi e o Morbidelli estavam fazendo a curva. Então quase, se você ter uma imagem assim na transmissão, que dá pra perceber o Valentino Rossi fazendo a curva, e do nada a moto passa assim na frente dele. Se ele estivesse um pouquinho mais pra frente, a moto acertaria ele. O Maverick Viñales também desviou de tudo ali. Os dois tiveram muita sorte para nada ter pegado neles. Que se a moto do Morbidelli, mesmo a moto do Morbidelli batendo no Valentino Rossi, acontecer algo de pior, né? Mas aí o Valentino Rossi e o Maverick teve muita sorte de nada ter batido neles ali nessa confusão que rolou. Como que deu bandeira vermelha, todas as motos voltaram para o box. Uma batida muito
Para mim o culpado foi o Zarco, que se você vê o movimento que ele fez ali para fechar o Morbidelli, não precisava daquilo, foi muito brusco. O Morbidelli também não teria um tempo de desviar ali, os dois estavam competindo e o Zarco só e bateu na traseira dele. Mas acidentes acontecem, mas né, o Zarco foi um pouco imprudente. Depois disso, os pilotos foram pro box, voltaram para fazer 20 voltas, e quando volta eles têm que ir pro grid, né? Vai pro grid de novo, dá uma volta de apresentação e depois rola a relargada. E nessa relargada, o Paul Espargaró, que estava indo muito bem antes da bandeira vermelha, não conseguiu manter o mesmo ritmo. O Jack Miller largou muito bem na largada normal, na relargada ele larga muito bem. O Jack Miller largou, pulou na ponta ali depois da bandeira vermelha. O Dovizioso também por ali. As duas Suzuki também ali, os dois brigando. O Paul Espargaró mais atrás ali em quarto tentando pegar o terceiro. E aí veio a queda do Paul Espargaró e do Miguel Oliveira, né? Paul Espargaró fazendo a curva, o Miguel Oliveira foi fazer a curva, mas na hora que ele foi fazer a curva, a moto escapou, ele deu no meio do Paul Espargaró. De novo o Paul Espargaró, segunda corrida seguida com alguém derrubar ele. Miguel Oliveira, culpa total do Miguel Oliveira que derrubou o Paul Espargaró. E os dois pilotos da KTM acabaram caindo, né? Uma grande infelicidade para a KTM, que estavam fazendo um final de semana muito interessante, né? Pois agora eu estava liderando, era o favorito, fazia pole, favorito, vencer a corrida. Mas os pilotos da KTM também não acabaram batendo os dois. O Miguel que bateu no Paul e acabou derrubando o Paul Espargaró. Depois disso, as motos da Suzuki para mim foi o ponto mais interessante dessa corrida, né? O Mir acabou em segundo, o Mir que é um piloto interessantíssimo dessa nova geração de pilotos aí que chegaram na MotoGP, conseguiu fazer o segundo. O Alex Sim estava em primeiro, Alex Sim ele tinha passado do Vizioso, estava em primeiro ali, tentando manter a posição. Ele acabou fazendo a curva, acabou esparramando e acabou caindo. Alex Rins, que está se recuperando ainda de uma lesão que ele teve no ombro ainda. Estava excelente o Alex Rins primeiro, mas teve a infelicidade de ter caído sozinho, né? A moto escapou, ele caiu assim. Aí o Dovizioso teve um caminho livre para vencer a corrida, né? O único que estava depois do finalzinho da corrida, o Dovizioso e o Rins estavam brigando ali, mas depois que o Rins caiu, o Dovizioso conseguiu manter a posição. Ficou aquela briga entre o Jack Miller e o Mir, uma briga muito interessante. O Rins não conseguia passar o Jack Miller. Na última volta, parecendo que o Jack Miller ia ficar na posição, o Jack Miller na penúltima curva ele abre muito a curva, erra a freada, abre muito, o Mir passa e consegue ultrapassar ali, fez a última curva e foi pro segundo colocado, né? É uma corrida muito interessante, eu achei, porque tivemos pódios, não esperava esse pódio, não esperava uma vitória do Dovizioso, não esperava esse segundo colocado do Mir, não esperava um resultado tão interessante da Suzuki. O Jack Miller também, além de ter largado em segundo, mas eu achava que ele não ia fazer uma grande corrida, mas fez uma grande corrida. Também temos que dar mérito para o Valentino Rossi, que acabou em quinto, largou em 12º, Valentino Rossi. Também tivemos boas surpresas nessa prova. Vamos falar de algumas decepções dessa prova. Vou começando falando com o Maverick Viñales. Eu que sou um torcedor da Yamaha, gosto muito do Viñales, mas tem que assumir que essa é a corrida, ele não andou bem, fez a pole position, foi muito legal ele fazer a pole position, para mim iria vencer a corrida, eu estava apostando nele para vencer a corrida, mas não fez uma corrida boa, logo foi caindo de posição, acabou acabando sua corrida em 10º, né? O Viñales, outro também que acabou em oitavo, largou em oitavo, mas acabou em oitavo, foi o Quartararo. Esperava um pouco mais dele, né? Esperava mais dele porque foi o que ele apresentou nas duas corridas do ano, lá nos 2 GPs que aconteceram lá na Espanha, né? Mas também não conseguiu trazer essa vitória também, não conseguiu ter um bom resultado, o Quartararo que a gente esperava. Mas foi um GP que foi bem interessante perceber sem Marc Marques como que fica a MotoGP, né?
Com o Marcos Marques, com certeza, eu apostaria em todas as corridas nele. Com o Marcos Marques, eu acho que a MotoGP fica menos imprevisível do que ela tá nesses GP sem o Marcos Marques, né? Ela tá muito imprevisível. O Marcos Marques que volta lá no GP de San Marino, né? Então é muito interessante ver essa MotoGP sem o Quartararo, porque não dá pra dizer quem que vai ganhar, né? O Quartararo fez muito bem, 2 corridas, as KTMs andando muito bem, a Ducati com o Dovizioso, com o Jack Miller também muito bem, a Suzuki chegando muito forte, as Yamahas também soberana em alguns momentos. Então é muito interessante perceber que não tem favorito na MotoGP sem o Marcos Marques, né? Isso a gente percebe como que ele é um piloto bom, né? É um piloto bom e consistente, que a gente não consegue ver consistência nos pilotos, né? O Fábio Quartararo teve esse problema, consegue bons resultados, é o líder do campeonato ainda, mas fez 2 corridas excelentes, 2 corridas que ele não foi tão genial como ele foi nas 2 primeiras corridas do ano, né? Então a gente percebe como que é difícil essa consistência que o Marcos Marques tem na MotoGP, né? E é muito interessante ver isso nessas corridas que ele tá fora com problema, né, no braço, no cotovelo lá, que ele está com um problema. Vamos agora passando, vamos falar como que ficou a tabela de pilotos após esse GP de bandeiras vermelhas, né? Esse GP de bandeiras vermelhas. Quem tá na tabela de pilotos ainda, quem que é o líder da tabela de pilotos é o Quartararo com 67 pontos, o segundo é o Dovizioso com 56, Dovizioso que pegou a posição aqui que era do Maverick Vinales em terceiro com 48, em quarto o Binder com 49, em quinto o Valentino Rossi com 38, em sétimo Nakagami, sexto Nakagami com 37, em sétimo Jack Miller com 36, em oitavo Morbidelli com 31, em nono o Mir com 31 e décimo Zarco com 28, o restante vocês viram aí na tela. Na tabela de equipes, quem está em primeiro é a Petronas com 98 pontos, em segundo a Yamaha com 86, em terceiro a Ducati, equipe principal da Ducati com 76, em quarto a KTM com 60, em quinto a Suzuki com 50, em sexto a Pramac com 49, em sétimo a LCR Honda com 44, em oitavo a Sponsorama com 35, em nono a KTM Tech, a equipe satélite da KTM com 25, em décimo a Aprilia Racing com 18 pontos, e em último a Repsol Honda sem Max com 16 pontos. Esses são a tabela de equipe. E é isso, rapaziada, o vídeo vai chegando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos que gostam de MotoGP, que todo domingo aqui tá tendo resumo de como foi o grande GP da MotoGP. Siga meu Twitter que tá aparecendo aí na tela, que eu falo bastante sobre o MotoGP, Fórmula 1. Lá eu falo bastante de todos os assuntos que eu falo aqui no canal. Eu sempre falo primeiro por lá, né? Também segue minha página no Instagram que chama Dia de Jogo. Lá eu falo sobre notícias e curiosidades das ligas americanas. Lá eu falo sobre MLB, NHL, NFL, NBA. Também falo um pouquinho de MLS. Muito interessante. Segue lá se você quer ficar por dentro da temporada desses esportes, confere lá. Também segue meu Instagram que está aparecendo aí na tela. E o vídeo vai chegando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e tô indo.